Olá! Nossa aula de hoje é de Natureza e Sociedade e vamos falar um pouco sobre a formação da população brasileira. Então vamos ler aqui o texto. Durante o período colonial, que se iniciou em 1500, a população brasileira era formada principalmente por povos indígenas, portugueses e africanos trazidos pelos europeus. Mais tarde começaram a chegar outros fluxos populacionais, que se integraram à população brasileira. A chegada de imigrantes. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Com isso, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes de diferentes países do mundo para servir como mão de obra, principalmente na agricultura. Muitos desses imigrantes viviam em situações de guerra, desemprego e pobreza em seus países e tinham interesse em emigrar. Eles eram, sobretudo, europeus e asiáticos e vieram trabalhar principalmente no cultivo de café, cuja economia se expandia na época. Então, aqui está falando do período em que os imigrantes começaram a chegar no Brasil e formar a população brasileira. No começo, quem estava aqui eram os índios, depois chegaram os portugueses, depois vieram os africanos. Teve também os holandeses e os ingleses, mas a princípio, em maior quantidade, era essa população que formava o Brasil. Aí, lá no ano de 1850, quando foi publicada a Lei Eusébio de Queiroz, o número de africanos trazidos ao Brasil, escravizados, foi diminuindo. Não quer dizer que não tinha mais escravidão no Brasil, não é isso. A escravidão no Brasil só acabou em 1888, né? Então ela continuava ainda existindo no Brasil. Mas a lei proibia a chegada de novos escravos. E aí, o Brasil começou a precisar de mão de obra. E aí eles começaram a incentivar a imigração, né, que viessem imigrantes para o Brasil para trabalhar nas lavouras, nas plantações de café. Temos aqui uma tabelinha. Exercício 1. Observe a tabela e responda as questões. Então, aqui temos chegada de africanos, e aqui está dividido em 3 períodos. A cada 4 anos, aqui forma um período. E o número aproximado de pessoas que vinham escravizadas, né, ao Brasil. Então, aqui, de 1841 a 45, vieram cerca de 120.900 escravos ao Brasil. É muito? É, mas piora. De 1846 a 1850, um total de 257.500 pessoas escravizadas foram trazidas ao Brasil. E depois de 1851 a 1855, quando já estava em vigor a Lei Eusébio de Queiroz, diminuiu esse número para 6.100. Embora o número tenha diminuído, ele não chegou a zerar. O que explica a queda no número de africanos que chegaram ao Brasil a partir de 1850? Aqui a gente tem essa explicação, né? B. Após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de africanos escravizados cessou completamente? Explique. Então, aqui são 2 perguntas, né? Que pede para você explicar a sua resposta. Aqui a gente já percebe que não cessou, né? Temos aqui, 6.100 ainda, né? Então, justifique a sua resposta. 2. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil? 3. Por que os imigrantes se interessavam em vir para o Brasil? Página 143. Além da proibição do tráfico de escravos da África para o Brasil em 1850,
foi estabelecida a abolição da escravidão por meio da Lei Áurea, assinada em 1888. Com isso, a mão de obra escravizada teve que ser substituída pela mão de obra assalariada, o que incentivou um novo fluxo de imigrantes. Entre 1884 e 1923, vieram para o Brasil cerca de 3.200.000 imigrantes. Para chegar ao país, eles usavam recursos próprios ou eram financiados por seus países de origem, pelos governos federal ou estadual, ou ainda pelos fazendeiros que necessitavam de mão de obra para a agricultura. Questão 4. Analise o gráfico a seguir e depois responda as questões. Então, aqui temos um gráfico, a Pro vai aumentar aqui, que mostra a população de imigração que veio para o Brasil, de imigrantes que veio para o Brasil. Então, aqui em roxinho temos os alemães, em amarelo os japoneses, em laranja os espanhóis, em azul os portugueses, e aqui no meu aparece amarelo, mas é em verde os italianos. No livro de vocês, com certeza, está em verde, porque aqui no meu livro também está. É que essa imagem está bem ruim. Então, temos aqui, olha aqui, temos os períodos, né? E a população imigrante. A. Quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil? Então, aqui os principais grupos são esses aqui, gente, né? O que formam este gráfico. B. Quais grupos de imigrantes chegaram ao Brasil em maior número? Então, vamos olhar aqui o gráfico. Aqui os italianos são em número bem considerável. Os portugueses também. E os espanhóis até que, né, também tem um bom número. 5. Com que meios os imigrantes chegavam ao Brasil? Aqui, ó, no último parágrafo tá explicando, né, que eles chegavam, né, alguns com recursos próprios, recursos do governo federal, estadual, até pelos fazendeiros. Tudo bem? Tentem descrever aqui corretamente e não se esqueçam, quando terminarem, envia para a sua professora corrigir. Boa aula!